Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmão. Nós, por sua infinita graça, estamos na sua presença para adorarmos na beleza de sua santidade. Eu já faz temporada que eu não vim aqui. Eu passei por uma crise de enfermidade, foi operado 3 vezes e nessa operação eu passei uma temporada sem fazer a minha visita de supervisão. Mas agora sinto já uma melhora, espero ficar bom mesmo para poder dar continuidade à minha missão. Eu já estou visitando, já estou atendendo alguns convites e Deus tem me abençoado nesses convites. E eu fui convidado pelo vosso pastor para vir inaugurar a embarcação, né? E nós viemos com muito prazer. E também hoje é o aniversário, né? Conjuntos, senhoras, de oração, jovens e crianças. Eu acho importante que uma igreja sem criança, sem dar sua participação, ela não é completa. Sem jovens também não é completa. Sem adultos não é completo. Todos os departamentos, né, adolescentes, crianças, jovens, adultos, eles têm as suas participações na obra de Deus. Cada um faz o que pode e Deus aprova. Deus aprova. E hoje nós estamos diante de um tema, e eu tenho aqui o tema registrado no 20, e diz assim, agora que eu acerto, a providência de Deus em tempo de crise. A providência de Deus em tempo de crise. Abacuque, capítulo 3, 17. Vamos ver o que é que diz aqui o versículo 17. Versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque. Eu não sou assim muito apressado. Gosto de pregar assim lento e explicando as coisas para que a igreja possa entender o que se fala na palavra de Deus. Então aqui está escrito no versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Versículo 18. E nós temos que ler o versículo 18. Exultarei do Deus da minha salvação. Meus amados irmãos, Abacuque é um profeta de Deus e ele estava revoltado. Eu sei que tem na igreja aqueles que, quando vê o mal no meio da igreja, eles ficam revoltados. E às vezes até querem que seja logo resolvido o problema, quer que o pastor resolva logo. E
e não sabem que haverá o dia da prestação de conta, não como pastor, mas com Deus. Porque o pastor, ele tem limite, tem coisas que ele não está sabendo, que a igreja está sabendo. Mas o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele sabe todas as coisas. Nós não, somos limitados. Tem coisas que os irmãos sabem que o pastor não sabe, e às vezes até fica acusando, acusa. E Abacuque, ele estava vendo problemas sérios que estavam acontecendo ali com Judá. Judá estava pecando desenfreadamente. Eles estavam desobedecendo a Deus. E Abacuque falava com Deus e dizia: Deus, tu não estás vendo o que eu estou vendo? Eles praticam a maldade, eles infringem as leis divinas, eles tentam a Deus e escapam. E ele estava revoltado e apresentado, eu até penso que Abacuque queria colocar a culpa em Deus. Por que Deus não agia logo? Meus amados irmãos, a Bíblia diz que vai haver uma prestação de conta com Deus. Deus vai cobrar de cada um de nós daquilo que nós fazemos. Se é o bem, ele nos justifica. Se é o mal, evidentemente ele não vai nos justificar. Então é o que acontecia. Até chegou o momento que Deus falou com Abacuque. Tanta reclamação ele fez, que ele chamou Abacuque e disse: olha, tu vais pegar, acho que não tinha caneta, né? Era a pena, ele escrevia com pena de animais, mas escreve numa tábua bem legível, que alguém passe de longe possa ler. E começou a falar para Abacuque, dizendo o que iria acontecer com a nação. Eles seriam entregues para uma nação ímpia. Deus iria ajudar a usar uma nação para corrigir a nação santa. A nação santa, que se dizia santa, mas estava praticando erros diante de Deus. E quando ele falou que eles seriam entregues para o rei da Babilônia, eles seriam levados a ser escravos para servi-los, seriam castigados por aquele rei. E Abacuque voltou atrás. Se vai ser assim, ele também estava sentenciado. Ele estava entre os judeus, tribo de Judá, seria também castigado. Ele não pensava assim, pensava que era só reclamar, que Deus iria castigar a tribo, né? Mas Deus ia usar alguém para castigá-los. E isto acontece às vezes conosco. Nós estamos praticando erros que Deus está vendo, e nós queremos logo que Deus venha agir. Mas chega um momento da prestação de conta. Aleluia! Então Deus, ele de fato, ele pede conta de cada um de nós, daquilo que nós realizamos. Então nós temos que ter cuidado, não fazermos julgamento displicitamente, precipitadamente,
Porque se eu julgar alguém antes do tempo, eu estou me tornando um juiz. E o único que pode julgar é Deus. Amém? Então Deus, Ele faz a sua cobrança na hora certa, no dia certo, no momento em que o homem pensa que tudo está bem. Existe um exemplo na Bíblia do rei Davi, e ele praticou um erro tão grande, muito grande. Ele tomou uma mulher que não era dele, ele matou o esposo daquela mulher. Ele matou, praticamente foi ele que matou mesmo, porque ele mandou que entregasse ele na mão do adversário, matou os filhos de Amon, e aí fez tanta maldade. E quando chegou o momento da prestação de conta, quando ele pensava em esconder os seus pecados, e no momento que ele tomou a mulher do seu próximo, ela concebeu, ela ficou gestante, e ele agora queria esconder o seu pecado. Parecia que ele estava fazendo uma coisa certa, mas estava fazendo errado. Ele chamou um dos seus príncipes e disse: olha, vai lá no meio do povo que está em guerra, diz que Urias o Heteu venha até aqui conosco, porque ele vindo, ele tem encontro com a sua mulher, e ele volta para a guerra. Quando voltar, encontra um filho, e ele vai perguntar: e esse filho? Ele foi: onde é que tu viestes aqui? Ele queria esconder os seus pecados, mas ele não sabia que os homens, eles não sabiam, mas Deus sabia. Deus estava vendo. Glória a Jesus, irmãos. Aleluia. E agora, ele veio, trouxeram o Urias o Heteu, e ele, chegando lá, disse: olha, meus colegas estão em guerra, eu não voltei com a minha mulher, vou ficar aqui do lado de fora. Aí foram os príncipes com o rei Davi. Ele não foi ter com a mulher dele, não. Eles foram fazer uma festa e vamos embriagá-lo, ele vai ficar bêbado e vai ter com a mulher dele. Ele não fez isto, ele não foi ter com a mulher. Mas os príncipes, olha, ele não foi. Ele disse: então faça o seguinte, levo ele para a guerra, quando estiver no meio da guerra, deixa ele sozinho lutando, e eles matam ele e fica escondido o pecado dele. E assim fizeram, mataram Urias o Heteu. Parece que tudo estava bom. Ele toma a mulher, resgatou para si, e agora ia nascer uma criança. De repente ele vê, chega um ancião com ele e disse: rei, tu vive para sempre. Rei, há dois homens, um tem muitas ovelhas. As ovelhas, e chegou um viajante, tinha um homem também, e tinha uma só ovelha. Comia na sua mesa, dormia em sua cama, ele tinha como uma das suas filhas. Mas veio um viajante, e para a casa do rico, que tinha muitas ovelhas, ele matou a única ovelha daquele pobre e deu para o rico se alimentar. Ficou olhando para o rei Davi, cheio de arrogância, usando até o nome de Deus: tão certo como vive o Senhor, este homem deve morrer, porque não se compadeceu da única ovelha daquele pobre. Quando ele falou assim, o profeta Natan apontou para ele e disse: esse homem és tu, Davi, porque tu pensaste que estava escondido diante de Deus, mas estava patente aos olhos de Deus. Aí vem a cobrança. Não vou contar toda a história, eu só estou dando um exemplo que às vezes nós não estamos vendo, mas Deus está vendo.
A congregação de Israel não estava vendo, mas Deus estava vendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Abacuque pensava assim, e se ele falasse com Deus assim, se tu não corrigires, não vai dar certo, porque tu não está vendo o que eu... Quase que ele diz assim, tu não está vendo o que eu estou vendo. E Deus disse, olha, vai chegar um momento que eu vou corrigir este povo. Eles estão usando de servir a outro Deus inanimado, que não tem vida. Eu estou vendo isso sim, mas olha, eu vou entregar eles na mão do rei Nabucodonosor, o rei tirano, que vai castigá-los. Eles vão sofrer na mão desse rei, e ele pertencia à tribo de Judá. Quer dizer, eu também vou sofrer. Aí voltou atrás. Senhor, lembra-te da misericórdia. Usa de misericórdia no correr dos anos, que não aconteça isto. Iria fugir. Agora ele falava com o povo de Judá, chamando a atenção, e usou este termo aqui. Está escrito: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira não minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vocês podem deixar tudo, vocês podem viver a vida que vocês estão vivendo, pode falhar tudo, não tem nada para nos alimentar, que não haja vaca no curral, nem ovelha, mas eu exultarei no meu Deus da minha salvação. Vocês podem se corromper, mas eu não. É assim que a igreja do Senhor tem que fazer. Se alguém quer se corromper, irmão, deixa. Você pode até usar um termo, dar um conselho para uma dessas pessoas, mas você não pode obrigar ele a não fazer. Quem vai obrigá-lo é Deus que vai corrigir, louvado seja Deus. Irmão, no momento da crise, é que nós devemos nos voltar para Deus. Quando Paulo falou a Timóteo, e no capítulo 2, se não me falha a memória, em 2 Timóteo, ele disse: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica no favor de Deus divino. Você deve olhar para o alto, olhar para Deus, ter cuidado com si mesmo e não julgar a ninguém. Olha, em momento em que mesmo que falte tudo, vou dar aqui um exemplo na Bíblia. A Bíblia afirma que Deus fez uma reunião lá no céu, e lá estavam os anjos, filhos de Deus, e acontece que no meio dos anjos estava Satanás, e Deus falou com ele e disse: o que você estava fazendo lá na terra? Ele disse: eu estava olhando, passeando por ela. E Deus disse: tu viste lá o meu servo Jó, homem temente a Deus, foge do mal. Ele disse: tu cercaste ele de bens. Irmão, você, quando estiver sendo abençoado por Deus, você deve vigiar muito mais, porque nessa hora que o inimigo quer acabar com a tua vida, porque você está bem, ele não quer ver a felicidade de ninguém, o inimigo não quer. Deus está abençoando, seja mais fiel a Ele. É por aí que vêm as bênçãos de Deus,
Às vezes nós queremos viver como o mundo vive dando. Nós não sabemos crescer às vezes. Para nós crescermos, nós temos que descer. Para subir, temos que descer. Amém, irmãos? Descer significa nos humilhar. E quando assim acontece, irmãos, as mãos de Deus é estendida para nos abençoar. Abençoar. Abacuque já estava revoltado. Mas olha o que vai acontecer com vocês. Você que está aqui na mão do adversário. Você é assim, então lembra-te da misericórdia. Amém, irmãos? Aleluia. Esse tema é muito importante. Aí Jó, ele disse: tu viste lá meu servo Jó na terra, um homem íntegro, temente a Deus e foge do mal. Senhora, tu cercaste ele de vez, ele tem tudo, tira o que ele tem e vê se ele não vai blasfemar diante de tua face. Deus disse: olha, até que eu não vou fazer isso, mas tu pode fazer. Tira o que ele tem, tudo que ele tem, tira. Só tem uma coisa que tu não pode tirar: é a alma dele, é minha. A alma dele é minha. Tu pode tirar a riqueza que ele perdeu, que ele vai perder, que tu vai tirar, é tudo que vai tirar, mas a alma é minha. Você pode perder tudo, meu irmão, mas a tua alma é de Deus. A tua alma é de Deus. A tua alma é de Deus, ela não pode ser tocada. Quando você é fiel a Deus, ninguém toca. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele foi e tirou tudo. Agora veja só. Primeiro, tirou todo o gado que ele tinha. E cada céu que eles tomavam, ele tirava os bens de Jó. Foram tirando tudo. E no final de tudo, ele tinha 7 filhos, eles estavam se divertindo, deu uma temporada, a casa caiu em cima dos filhos. E eles morreram todos 7. Perdeu os filhos. Quando não tinha mais nada, Satanás esperava que ele amaldiçoasse a Deus. Veio uma mulher e disse: olha, é assim que teu Deus te trata. Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: quando eu nasci, eu não trouxe nada e não posso levar. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o seu santo nome. Não blasfemou diante de Deus, engrandeceu a Deus, mostrou ao inimigo que ele tinha de fato o amor do Deus Todo-Poderoso, confiança. Eu creio que Jó sabia que mesmo que tinha perdido, Deus poderia dar outros filhos. Teve outra reunião lá no céu. O irmão chamava Satanás, tinha medo de chamava Borifute. Foi lá na presença de Deus, na presença de Deus. E Deus disse: tu viste lá meu servo Jó, homem temente, foge do mal. Ele disse: olha, ele tem saúde, tira a vida dele, ou tira a saúde dele, fere ele, e tu vai ver se ele não vai mais ver mais dentro de tua face. Ele disse: até que tu pode fazer isso, tu pode ferir ele, fazer tudo que deve fazer. Agora, só tem uma coisa que tu não pode tocar: a alma é minha. Aleluia, irmão. A alma é minha, não toca nela. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí foi, tocou e Jó ficou. Olha que grande crise, que situação. A Bíblia diz que os tumores da cabeça aos pés. Ele foi tão ferido que ficou, não podia nem ficar vestido, ficou despido.
Olha só. Aí vem a mulher dele, perdeu os filhos, perdeu todos os animais. Eu acredito, pastor, ele perdeu até a mulher. Foi, perdeu a mulher. E a mulher foi lá e disse: olha, está vendo? É assim que o teu Deus se trata. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele tornou a falar para ela, fala uma louca. Eu, quando nasci, eu não trouxe nada. E quando voltar, não posso levar nada daqui. Como cliente faço daqui, nós não podemos levar nada. Se Jesus nos levar hoje, nada daqui nós vamos levar, porque nós temos uma recompensa lá. Nossa recompensa está lá no céu. Deus está nos esperando para nos dar a recompensa do que nós estamos fazendo aqui na terra. Louvado seja Deus, na nossa integridade, a nossa fidelidade diante de Deus. Isso que nos justifica diante de Deus. Olha, meus amados irmãos, ele ficou ferido de uma maneira, irmãos, que ele ficou jogado no chão, separado dos seus contemporâneos. Porque o homem leproso não podia ficar entre os seus contemporâneos, ficou isolado da sociedade. Que situação, que crise horrível Jó estava passando. Ainda foram 3 amigos dele para consolá-lo. Teve um que chegou com ele: sabe por que tu está sofrendo, Jó? Porque por causa dos teus muitos pecados acusou Deus. Vejam bem, preste atenção. Se o irmão sofre, ele já está em pecado, porque está sofrendo. Ninguém pode fazer esse julgamento, irmão. Então, podemos fazer julgamento assim? Porque alguém está doente, é pecado? Olha, e foi lá e disse: olha, são os teus muitos pecados que te fazem sofrer. Olha só, meus amados irmãos, a Bíblia diz que diante desta crise tão grande, Deus tirou toda a doença daquele homem. Tem um hino que diz: canto que eu não concordo, e o inimigo tirou e devolveu tudo. Você já viu esse hino? O inimigo, toda música. O inimigo tirou e devolveu para Jó. Não foi Jó que devolveu, não. Ele tirou, ele não devolve para ninguém, não. Entendeu? Quando ele tira, ele não devolve. Quem devolveu foi Deus. Porque a Bíblia diz que no final de tudo, Jó foi fiel. Deus tirou toda a sua doença. E o seu estado foi 2 vezes melhor do que quando ele era no passado. Então Deus abençoou. Foi Ele que deu. É Ele que dá na nossa integridade. A recompensa vem dele. Vem lá de cima. Vem lá de Deus. Então, você, irmão, que está passando por provas, fique certo, seja fiel, saiba lutar neste momento, porque é aí que vem a bênção de Deus. Se você não murmurar, se você glorificar a Deus, mesmo na enfermidade, na escassez, às vezes nós não temos nada, não podemos almoçar, mas Deus nos dá a janta. É assim que Deus faz. O certo é que vai chegar um momento que a crise passa e você vai ser abençoado por Deus. Então seja o que? Perseverante na crise, porque é lá que Deus vai te abençoar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós às vezes queremos, é um dos pecados que Deus não aceita, a murmuração. Nós vamos pedir que vocês leiam aí, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo
16 em diante. Se o irmão achar, pode ler. Aqui, irmão, pode ler. Malaquias 3, 16. Malaquias 3,16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Duas classes aqui. Um que prosperava, tentava a Deus, escapava, mas havia um grupo que olhava para isso e dizia assim: o que adianta nós vivermos de lutas e temos aqueles que não são servos de Deus, eles tentam a Deus, eles escapam, eles prosperam. Tem alguns que olham, aqui não tem, mas eu já vi por aí alguém que olha uma pessoa que pratica maldade e ele prospera. Ele não sabe que um dia vai haver uma prestação de conta. O certo é que você serve a Deus da maneira que você pode servir de todo o coração. Não olhe para aquele que prospera e que tenta a Deus, porque naquele dia haverá diferença. Vai chegar um dia em que Deus vai chegar com os servos e lhe dirá: vinde benditos de meu Pai, possui por herança a coroa que vos está preparada antes da fundação do mundo. Então, meus amados irmãos, vamos olhar lá para cima, para o entendido do céu é para cima, para escapar do inferno ter para baixo. Para baixo. Deixa os que prosperam, deixa ele viver a vida dele, mas viva a vida que Deus tem te dado, te consola. Glória a Deus, irmãos. É fulano é rico, ele faz tanta maldade, escapa, deixa ele para lá, mas você tem uma recompensa maior, muito maior, não aqui na terra, mas lá no céu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sim, haverá diferença. O Senhor Jesus citou, eu não sei se eu estou tomando muito tempo, se eu estou mais puxando meu paletó. O rico e o Lázaro. Quem já leu essa parábola? Do rico e o Lázaro. O Lázaro, ele era todo cheio de chagas. Os ganhos lamber suas chagas. Olha só, o rico vivia uma vida regalada, uma vida feliz. Quando, segundo alguns dos historiadores, eles dizem que quando eles realizavam um casamento ou um aniversário, essa pessoa aí convidavam, o Lázaro ia lá para a porta: me dá uma esmola, me dá uma esmola. E aquele rico chegava lá com o dono lá da festa e disse: manda esse homem daqui. Esse homem fica atrapalhando, né? Um homem cheio de chagas, ele não pode estar aqui na porta dessa festa, tem que tirar ele daqui. No momento em que aquele homem rico estava cheio como diz o pessoal da mudança, né? Alegre, e aí disseram: olha, aquele mendigo que falava mal dele acaba de morrer. E o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para estar lá no céu com o Senhor. E o rico, tão alegre da morte do pobre, que ele morreu também. Deu um infarto nele, desse fulminante, ele morreu. E diz assim: ele morreu,
e foi para o inferno, ou tribulação. E havia naquela época o Hades, que era dividido no meio. Hades era inferno, paraíso do outro lado, era felicidade, alegria, prazer, louvado seja Deus. E o rico lá no inferno, sofrendo, e via o homem que era medinho, bem vestido, passando bem. Olha só. E agora ele falou com Abraão, que representava Deus, e disse: olha, Abraão, manda que Lázaro olhe a ponta do dedo e passe da minha língua. Eu estou morrendo aqui de sofrimento, da dor, eu estou sofrendo. Aí, olha só, antes não queria nem que ele ficasse na porta, agora já queria que ele olhasse a ponta do dedo e passasse na língua dele que está sofrendo. É isso. E Abraão disse: olha, não dá. Ele não pode passar daqui para lá e nem vocês de lá para cá. Ah, mas o senhor tem que mandar lá para a terra, os meus irmãos estão lá, na mesma situação que eu estou, para eles não virem para cá. Ele disse: tem lá os meus pregadores, tem Moisés, tem os profetas, ouçam-nos. Olha só, e mesmo, olha só, os que estão daqui não podem passar para lá. Está ordenado. O homem morreu uma só vez e segue o seu juízo. Meus amados irmãos, está um problema. Se você está passando por crise, lembre-se que a graça de Deus, que é o favor divino de Deus, estando com você, você atravessa essa crise, você vence essa batalha. É o que Paulo falou a Timóteo: fortifica-te da graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É você depender do favor divino. Graça significa favor, o favor de Deus. Ele está pronto para nos proteger. Mas você quer vencer através. Chega com o seu colega: ah, irmão, eu não aguento mais. Só de você falar que você não aguenta mais, o inimigo começa a rir. Não dê esse bocado para ele, não. Diga que você não pode, diga que você pode. Você pode, você pode. Diga: eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso vencer. Então, no momento de crise, nós devemos agradecer a Deus. Deus abençoe meus irmãos, as minhas irmãs. Não fuja da luta. Tinha um irmão que, quando o pastor dizia assim: olha, quando estamos sofrendo, é bênção, muita bênção. Ele orava: oh Deus, manda tribulação para mim. Deus mandar tribulação, porque era bênção. Era bênção. Você não tem que pedir tribulação, tem que pedir a proteção divina, para Deus te proteger, para Deus, que Ele tem poder, louvado seja Deus, de proteger, de suprir as tuas necessidades. Tem alguns pontos que eu poderia apresentar aqui, sobre Israel, no momento que eles não tinham comida, estavam sem comer. É rápido que eu vou falar para você. E acontece que o adversário estava acampado para acabar com Israel. Aí Deus mandou um castigo para os seus adversários, e fugiram, porque houve um barulho tão grande que eles pensavam que era um grande exército que vinha contra eles. Largaram tudo e foram embora. Lá estava o pastor, os leprosos. Foram lá e chegaram tanta comida, e ele manda para comer. Se lembraram do povo que estava com fome lá. Olha, vamos avisar, vamos levar para eles também. E levaram e foram lá, irmão. Tinha bastante comida para o povo de Deus. Deus supriu a necessidade do seu povo. Louvado seja o santo do Senhor. Então Deus pode fazer com você. Se você não tem um almoço, Deus pode te dar um jantar.
Amém? É isso que Deus faz. Ele pode suprir todas as tuas necessidades. É só você crer, avançar e vencer a crise. E você vencendo, você vai dizer: eu sou mais que vencedor. Que Deus abençoe. Deus abençoe a sua igreja aqui. Deus abençoe o pastor. Eu sei que ele está doente, mas ele pode ficar bonzinho. Pode ou não pode, irmão? Pode. E ele não se entrega, não. É bem, pastor. Não se entrega. Ele está crendo, porque o crente é assim. Por mais que esteja passando pela prova, mas ele está olhando para cima, olhando para o seu Deus, pedindo a sua proteção. E chega o exato momento que Deus vai abençoar. Vou encerrar. Eu lembrei de uma irmã que disse assim: eu vou encerrar. Ela continuava. Uma senhora tinha uma filha, um casal tinha uma filha muito mal mesmo. Estava entre a vida e a morte. Eles foram lá para a cozinha, ele e a esposa, esperando que a filha morresse. Quando estavam lá, de repente subiram lá para dentro do quarto, glorificando a Deus. Eles correram para lá para ver. Disseram: a nossa filha está morrendo. Quando eles viram, ela estava assentada na cama, que não podia nem levantar. Sabe o que aconteceu? Deus chegou com aquela jovem e disse: olha, se tu te ajoelhares, eu vou te curar. Deus cobre coisas que nós não podemos, pensamos que não podemos fazer. Ela começou a se movimentar na cama, foi até que ela caiu de joelho no chão. Quando ela caiu, o Senhor deu a sua saúde. Aquele momento que você pensa que tudo está acabado, você tem que olhar para cima, 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 crendo na proteção divina. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu passo a direção ao nosso pastor. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom.